tempo vão ficar? Nunca mais vamos vê-las. Não devíamos ter viajado hoje. Não sei quanto tempo se passou, mas sentimos um leve tranco quando paramos. O ambiente onde estávamos clareou-se. Foi estranho porque toda a parede em volta do carro estava acesa e aquela sensação de peso e dormência que eu sentia pelo corpo havia passado. Fiquei olhando para uma escada que estava à nossa frente e que subia do piso até o teto daquele lugar estranho. De repente, uma porta se abriu no teto daquele local. Notamos, então, que havia uma outra parte, isto é, primeiro e segundo andar. Meu coração pulava tanto de medo que tive a sensação de estar grande, bem maior que meu tamanho normal. Não sei o que esperava ver, mas foi com grande alívio que vimos dois homens descendo do que parecia ser um andar superior para o piso onde nos encontrávamos ainda sentados dentro do nosso carro. Notei ainda que havia uma terceira pessoa, porque eles desceram conversando e eu ouvia perfeitamente a voz que vinha na parte superior daquele ambiente, mas somente dois homens vieram ao nosso encontro. Olharam demoradamente para nós. Um deles parou perto do carro, na parte da frente, abaixando-se e olhando de maneira curiosa. O outro foi para a parte de trás e olhou da mesma maneira. Penso que eles estavam achando estranho porque o carro estava todo sujo de lama por causa da chuva. Em seguida, o homem que estava em pé na nossa frente olhou-nos bem. Eu estava chorando muito, mas, quando ele me olhou, pude notar ainda um leve sorriso em seus lábios, que eu entendi tratar-se de um gesto de boas-vindas. Logo depois, dirigindo-se a mim, ele gesticulou com sua mão direita convidando-me a sair do carro. Eu tremia tanto que quase não conseguia abrir a porta, sendo ajudada por ele e pelo meu companheiro. O outro homem ficou ao lado do meu companheiro, que, com gestos bruscos e agressivos, abriu sua porta e saiu rapidamente e só não caiu porque o rapaz o segurou pelo braço, amparando-o. Quando comecei a sair e fiquei de pé do lado de fora do carro, não consegui me equilibrar. Era como se eu estivesse inflando. Comecei a balançar para frente e para trás. Meu companheiro falava e gesticulava muito. Então, aquele homem segurou firme em meu braço e caminhamos para outra parte daquele local. Quando, com sua ajuda, eu contornava o carro pela frente, notei enquanto ele era alto e percebi o branco diferente das suas roupas. Eles continuaram conversando entre si, mas eu não entendia. Paramos do lado esquerdo do carro onde uma porta abriu-se no chão, soltando uma escada por onde, então, começamos a descer. O outro rapaz, ainda segurando firme no braço do meu companheiro, ajudou a descer e o que estava comigo também agiu da mesma forma. Esta escada dava em um outro piso metálico. Já na parte de baixo, notamos com surpresa que estávamos dentro de uma grande nave, ou melhor, uma nave gigante, pois continha vários outros objetos, iguais àquele no qual tínhamos acabado de chegar. E eram todos redondos, alguns maiores. Posso dizer que era uma espécie de garagem. Fomos então caminhando para um lado daquele lugar, até que, de repente, o meu companheiro parou de se debater na tentativa de soltar-se da mão do homem que o segurava e disse assim: Bianca, não vamos mais voltar para casa. Eu lhe perguntei, por quê? E ele me disse: isto é coisa de russo ou americano. E o tal disco voador e, como a coisa é secreta, quem entra dentro dele não sai mais. Como eu vinha caminhando, perdi o domínio das pernas e comecei a cair. Mas isto parece que não preocupou os dois rapazes.
Eles nos olharam e o que estava me segurando somente firmou a mão no meu braço, não deixando que eu caísse, até que chegamos a uma espécie de elevador. Então, os dois homens conversaram entre si, enquanto o meu companheiro, ainda muito nervoso, procurava por todos os meios soltar-se, dando socos e pontapés no rapaz que o segurava. Ele parecia não estar se incomodando com as agressões físicas impostas a ele pelo meu companheiro na tentativa de soltar-se. Eles só nos soltaram quando chegamos à outra parte da nave, depois que saímos do elevador. Quando a porta daquele elevador se abriu, nós entramos em uma sala quadrada com vários aparelhos, mas uma coisa me chamou a atenção em primeiro lugar. Foi o tamanho das poltronas que à primeira vista, me pareceram 3 mesas. Aos poucos aquela sala foi se tornando semelhante a algo conhecido. Parecia que estávamos dentro de um laboratório. Em seguida, fizeram sinais com as mãos para que sentássemos. Sentamos e um deles caminhou até um móvel num dos lados daquela sala, trazendo consigo uma pequena caixa com fio branco prateado e, voltando-se para mim, colocou-a sobre o meu braço, segurando-o com sua mão, enquanto o outro esticava o fio para um dos aparelhos que havia naquela sala. Quando foi ligado, não senti dor alguma, somente um leve arrepio no local onde estava apoiado aquele aparelho. Notei também que, ao ser ligado, aquela caixa iluminou-se e apareceu na parte de cima dela uma bolha ou uma pequena esfera que oscilava. A mesma coisa foi feita com o meu companheiro. Depois trouxeram uma espécie de tubo, não muito grande, parecido com uma luneta, e o colocaram num dos meus olhos. Eu diria que se tratava de um exame de vista, pois, assim que aquele tubo foi colocado sobre a minha vista. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 36 PAGIN. O rapaz olhou pelo outro lado daquele aparelho que se iluminou ao entrar em contato com a sua mão. Esse exame também foi feito no meu companheiro. Logo depois, o mesmo homem, segurando em minha mão, levou-me até uma caixa que me pareceu de vidro e, abrindo uma porta alta, colocou-me dentro dela. A porta fechou-se e 2 luzes se acenderam, uma no teto daquela caixa e outra na parte de trás. Se um deles entrasse ali, a luz, que ficava na parte de trás, certamente daria bem em suas costas, porque, como já disse, eles eram altos. Eu tenho 1,61 m. E, por isso, aquela luz estava na altura da minha nuca. Esta luz era controlada e foi aumentando gradativamente até ficar como um ferro em brasa, mas eu não senti calor. Somente os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Depois a luz foi diminuindo gradativamente até apagar-se por completo. Aquela caixa não era feita de um único material. O tipo de material usado no teto e atrás não era transparente como o restante. A mesma coisa fizeram com o meu companheiro que, até aquele momento, estava muito preocupado e não parava de lamentar, dizendo que jamais sairíamos daquele lugar. Eu não estava calma, mas não estava tão agitada quanto ele. Depois de passarmos por aquele estranho aparelho, semelhante a uma caixa de vidro bem alta, um deles, aproximando-se do meu companheiro com outro aparelho na mão, também igual a uma pequena caixa, colocou sobre o seu peito. A caixa não estava apoiada em seu peito. Ela estava a uma certa altura do seu peito.
O outro rapaz deu uma volta por trás do meu companheiro segurando pelos braços, o que fez com que sua camisa se abrisse e o local onde estava o aparelho ficasse a descoberto. Assim que aquele aparelho foi ligado, tive a impressão de que seu fundo se soltou e o meu companheiro levou um choque, desfalecendo ainda sentado naquela poltrona. Tentei correr para junto dele, mas fui impedida por um dos homens, que me fez sentar novamente. Eu estava em completo desespero, vendo o outro que segurava o meu companheiro puxando para trás e deitando-o completamente desfalecido. Eu pensei que ele estivesse morto e quando esta ideia me ocorreu pensei que em seguida seria a minha vez. Mas isto não aconteceu porque o rapaz. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 37 PAGIN. Que estava com aquele aparelho e colocou-o dentro do local de onde o havia tirado, guardando-o. O rapaz que estava perto do meu companheiro, pouco depois de conversar com o outro, foi até perto da caixa de vidro e sentou-se em uma daquelas poltronas, enquanto o seu companheiro ficou de pé ao seu lado, conversando. Creio que falavam sobre minha pessoa, pois ambos olharam-me como se todas as minhas reações estivessem sendo observadas e comentadas por eles. E assim ficaram durante algum tempo. Pouco depois, o rapaz que estava de pé saiu e apenas um deles ficou na sala. Como eu chorava muito, pensando que o meu companheiro já estava morto, a qualquer movimento que aquele rapaz fazia dentro da sala, eu me assustava muito e encolhia de medo, pensando que tinha chegado a minha vez de morrer. Penso que ele entendeu o meu medo porque durante um bom tempo, ele permaneceu sentado, tentando me dizer com gestos que tudo estava bem. Ele olhava para mim e depois apontava na direção do meu companheiro para que eu olhasse também. Em seguida, levava o dedo indicador ao nariz para me mostrar que ele respirava e não estava morto, mas só dormindo. Ele fez este gesto várias vezes, mas, como eu não parava de chorar, ele percebeu que eu não estava entendendo. Então, ele me levou até junto do meu companheiro, mostrando-me que ele estava bem e que era como se estivesse dormindo. Fiquei um pouco mais calma e voltei a sentar-me. De vez em quando aquele homem sorria para mim, querendo tranquilizar-me, indicando que tudo estava bem. Não sei quanto tempo meu companheiro ficou neste estado. Talvez cerca de 1 hora. Fiz menção de chamá-lo, mas, não sei por que, faltou-me coragem. Depois, pensei, para que, se não iria ajudar em nada. De repente, ouvi um ruído. E, realmente, era uma chamada, pois aquele homem, virando-se, apanhou uma das caixas que estava na sala e caminhou com a mesma até a porta, onde uma outra pessoa estava à sua espera. Depois de uma breve conversa, ele entregou aquela caixa ao outro, voltou para a sala e sentou-se, ficando algum tempo a olhar-nos. Em seguida, ele foi novamente para junto do meu companheiro e verificou se tudo estava bem. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 38 PAGIN.
Enquanto apontava o tal aparelho para o objeto que parecia um copo, o mesmo flutuava no espaço. Só podia ser isto porque, depois de olhar bem para ele, voltou-se para mim e fez sinal dando-me a entender que tudo estava bem. Então, calmamente, ele foi até junto de uma máquina ou móvel, não sei explicar muito bem o que eram todos aqueles objetos e aparelhos, pois tudo era totalmente estranho para mim. Apanhou um pequeno aparelho do tamanho de um rádio de pilha de bolso e começou a agir como se estivesse brincando e ao mesmo tempo tentando distrair-me. Mostrou-me vários pequenos objetos, alguns com formato de copo, mas diferentes dos nossos, pois não eram de vidro. Porém, o mais importante, o que mais me chamou a atenção, foi o fato de que ele, enquanto apontava o tal aparelho para o objeto que parecia um copo, o mesmo flutuava no espaço daquela sala para cima e para baixo, para os lados, enfim, para qualquer lugar que ele quisesse que fosse. E ficamos assim durante algum tempo, ele, como eu interpretei, a brincar com objetos e eu a observá-lo, até que, a certa altura, o meu companheiro acordou daquele sono provocado. Estava meio tonto, porém, muito mais calmo que antes. Neste momento, deixando de lado aquela brincadeira, aquele homem foi até o local onde antes havia recebido um chamado de rádio e se comunicou com alguém. Pela sua expressão sorridente, enquanto falava, notei que estava. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 39 PAGIN. Feliz, talvez, creio eu, pelo fato do meu companheiro ter despertado e estar bem. Pouco depois daquela conversa, ele foi até onde o meu companheiro estava e ajudou a ficar em pé, colocando uma de suas mãos sobre o seu ombro. Então, caminharam juntos até onde eu estava e, estendendo-me sua mão, também me ajudou a levantar. Caminhamos assim, os três, em direção àquela porta onde ele antes estivera de pé a nos observar. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 40 PAGIN. Gostaria de lembrar que a única diferença percebida por mim entre nós e eles está relacionada com os olhos, sendo que estes são redondos na parte externa e apertados na parte interna próxima do nariz. Ian Carran, o homem do planeta Clermer. Quando a porta se abriu, uma visão resplandecente me atordoou momentaneamente. Tratava-se de uma sala muito ampla e redonda, muito bem iluminada, porém com um detalhe: não havia lâmpadas, nem lustres e nem abajures. Minha primeira impressão foi de que estávamos dentro de uma grande cúpula de prata onde tudo era luz, inclusive as paredes. Em sua volta, havia muitos aparelhos, todos grandes, de uma beleza inacreditável, como também poltronas semelhantes às que já havíamos visto, grandes demais para o nosso tamanho. Fomos conduzidos para perto daqueles aparelhos grandes, que tinham um lindo painel composto de muitas lâmpadas redondas e quadradas. Colocaram-nos sentados perto de um aparelho, eu de um lado e o meu companheiro de outro.
A seguir, um dos homens caminhou para uma espécie de armário, apanhando uma caixa grande. Voltando em nossa direção, parou ainda com Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 41 PAGIN. Aquela caixa em suas mãos. O outro homem, abrindo-a, retirou de seu interior 2 capacetes. Dirigindo-se ao meu companheiro, fez-lhe entender por gestos que iria colocar-lhe o dito capacete. Como o meu companheiro não demonstrou nenhuma resistência a ele, cuidadosamente, colocou-lhe o capacete. O mesmo também foi feito comigo. Estes capacetes eram de cor de alumínio fosco e moldavam-se perfeitamente bem em nossas cabeças, cobrindo-as totalmente. A testa, até a altura das sobrancelhas, as têmporas e os ouvidos, tendo nesta parte, saliências como se fossem 2 fones. Na parte da frente, ou seja, na testa, havia uma lâmpada. Havia outras lâmpadas bem menores espalhadas pelo capacete. Ao lado de cada lâmpada, por um orifício, saiam fios cor de prata com um pino nas pontas. Porém, a luz que ficava na parte da frente do capacete, ou melhor, na testa, era bem maior que as demais. Pouco depois, foi a vez de uma caixinha, acompanhada de uma pulseira, como se fosse um relógio de pulso, com uma lâmpada também pequena na parte superior e um fio ao lado como os dos capacetes. Em seguida, o homem que tinha trazido a primeira caixa com os 2 capacetes e as 2 pulseiras voltou ao mesmo local e trouxe outra caixa idêntica dela, retirando mais 2 capacetes e 2 pulseiras que eles colocaram em suas próprias cabeças e pulsos. Assim que toda essa operação foi realizada, um outro homem entrou naquela sala e pegou fio por fio, ligando cada um numa tomada do aparelho. Os 2 homens com capacetes sentaram também em 2 poltronas de frente para o aparelho em que estavam ligados todos aqueles fios. Vi que 2 enormes lâmpadas se acenderam no painel, uma em cima e outra embaixo. Também se acenderam as lâmpadas dos capacetes na parte da testa de todos nós e as pulseiras também se iluminaram. Pouco depois, um deles começou a falar. Eu não entendia absolutamente nada. Os 2 homens estavam sentados de frente para o aparelho. Eu estava à esquerda e o meu companheiro à direita deles, mas de frente para mim, quer dizer, eles ficaram entre nós 2. O outro rapaz estava do lado do meu companheiro e o homem que tinha brincado comigo fazendo as coisas flutuarem estava do meu lado, a uma distância de 1,50 m aproximadamente. O rapaz que estava do lado do meu companheiro batia insistentemente em uma espécie de máquina de escrever, que estava em seu colo, enquanto Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 42 PAGIN. Eu sou Bianca. E você, quem é? Levando a mão para o peito, respondeu-me. Eu sou o Carran. Outro falava. Foi aí que eu entendi perfeitamente o que ele dizia. Não que eu estivesse entendendo o que ele dizia.
Não. Embora eu ouvisse a sua voz, eu o entendia pelo som que vinha dos fones em meus ouvidos. A primeira coisa que eu entendi foi: seja bem-vinda. Nesse momento gritei para o meu companheiro dizendo: estão falando comigo. Ele notou minha reação e repetiu a frase: seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Eu sou Bianca. E você, quem é? Levando a mão para o peito, respondeu-me: eu sou Carran. Carran de onde? De Clermer. O que é Clermer? Minha terra. Somos de uma terra a uma distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Depois desta explicação eu perguntei: onde estamos? A resposta não me agradou muito. Ele disse-me que onde nós estávamos não importava e que o importante era de onde tínhamos vindo. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 43 PAGIN. Ele continuou a olhar-me. Novamente, dirigi-lhe a palavra e perguntei se não íamos mais voltar. Ele disse-me que sim e que podíamos nos tranquilizar, pois não iriam nos manter ali por muito tempo. Depois de me dar aquela explicação, Carran dirigiu sua atenção para o meu companheiro. Eu podia ouvir normalmente tanto a voz de Carran quanto a do meu companheiro, mas enquanto eles conversavam eu não podia ouvir a tradução do que Carran dizia para ele. Foi com grande alívio que recebi aquela notícia, pois, embora estivéssemos sendo bem tratados, a ideia de não ver mais meus filhos me perturbava bastante. Porém, depois destas palavras, não havia mais motivo para esta espécie de preocupação. Carran começou a conversar com o meu companheiro e este lhe perguntou de onde eles eram. A resposta de Carran me pareceu ter chocado o meu companheiro, pois este ficou desfigurado e, olhando fixamente para Carran, começou a orar pedindo forças a Jeová para resistir a Satanás, o diabo. Em seguida, levantou uma das mãos na direção de Carran, passando a exorcizá-lo, mais ou menos assim: afaste-se de mim, Satanás, em nome de Jeová, eu te ordeno que desapareça. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, tende piedade de teu servo, afaste de mim esta tentação. Eu sou um humilde pecador. Suplico-lhe em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Satanás desapareça. O sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei muito assustada com aquela atitude do meu companheiro, que eu não esperava, e tive medo que ele viesse a ter um infarto, porque, quando ele começou o exorcismo, estava muito vermelho e as artérias do seu pescoço estufaram-se. Mas em seguida sua pele foi ficando pálida e seu queixo tremia bastante. Carran não disse nada enquanto o meu companheiro falava, ficando todo o tempo a observá-la. Somente depois que notou que ficamos mais calmos é que falou-me novamente. Desta vez, perguntou-me: todos, na sua terra, pensam assim como ele sobre o Criador? Não, nem todos. Carran, vocês acreditam em Deus? Perguntei. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência:
Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossip. 72, 920, 970. Site oficial. http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 44 PAGIN. Sim. E você, o que pensa do Criador? Eu disse que Deus é o Criador de todas as coisas, a fonte de toda a vida, amor, justiça, sabedoria e poder. Nossa vida depende dele, que tudo que existe foi feito por ele. Depois de uma breve pausa, ele, olhando-me fixamente, tomou a me perguntar: o que você pensa sobre a justiça do Criador? Não posso responder. Quem sou eu para falar em justiça de Deus, se não sou capaz nem de falar sobre a justiça do homem? O que para mim pode ser justo, outras pessoas podem não achar que seja. Como pode ver, acho que a minha mentalidade é pequena demais para entender a justiça de Deus. Acho que ele ficou um pouco surpreso com a minha resposta, ficando a olhar-me como se quisesse ler meus pensamentos. Depois, fazendo um gesto com a mão, batendo com os dedos sobre sua perna, disse-me apontando para o meu companheiro: falarei um pouco com ele. Entre uma pergunta e outra, durante o tempo em que eles conversavam, fiquei a observar seus traços fisionômicos, coisa que antes eu não tinha tido condições de fazer. Talvez movida pelo susto e o medo que tive, não notara até aquele momento os detalhes que agora descrevo. Que se tratava de homens eu vi logo, desde o início, como também vi que vestiam macacões brancos. Porém, depois, com mais calma, é que notei as diferenças entre eles e nós. Eram muito altos, mais ou menos 2 metros de altura, morenos cor de jambo, quer dizer, morenos bem corados, os olhos grandes, redondos e verdes. O nariz, que parecia feito sob medida, era perfeito. A boca era do tamanho normal em proporção ao rosto. Os lábios eram grossos, carnudos, porém não eram beiçudos e não usavam bigodes. Vi perfeitamente a sombra da barba, que é comum a todo homem. Os cabelos eram cheios, lisos, negros e vinham até a altura do pescoço. Embora fossem Centro de Estudos de Cinedologia Limitada, Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossip. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 45 PAGIN. Altos, como eu já disse, não eram feios de corpo, pois o físico compensava plenamente a altura que tinham. Durante todo o tempo em que ele conversava com meu companheiro, eu continuei nas minhas observações. Os fatos e a beleza de tudo me chamavam a atenção. Suas roupas eram brancas, todavia, de um branco que eu nunca tinha visto antes em parte alguma. O tecido era grosso, porém pareceu-me bastante leve, com um brilho que refletia a luz. Essa roupa era bem assentada no corpo. Como as fazem, eu não sei, mas posso dizer que não havia uma só marca de costura ou emenda. Estavam de sapatos. Estes também eram brancos, mas não como as roupas, porque não tinha brilho e, em comparação com suas roupas, eram de um amarelo bem claro. As solas eram grossas e não tinham saltos. Usavam um cinto da mesma cor dos sapatos, com uma fivela que me pareceu ser de prata e era quadrada. Não usavam luvas e, por isso, vi perfeitamente suas mãos, que eram iguaizinhas às nossas.
O meu companheiro estava falando a Karan sobre a Bíblia e religião. Como eu não ouvi a resposta que Karan dava para ele, fiquei curiosa sobre o assunto, pedi licença para falar e fiz esta pergunta. Karan, vocês têm religião? Não temos necessidade de religião. Ele respondeu. E como conhecem a Deus? O Criador se manifesta pela própria criação. Ele não é conhecido através de livros ou religiões e sim pelo que ele fez, pela vida que deu a você e a mim, pelo ar que você respira eu também, pela água que você bebe eu também, pela terra que você pisa eu também. É pela grandeza de sua criação que ele se faz conhecer, em todo lugar. Tudo que você e eu fazemos, admirar, conhecer, viver, alimentar-se, vestir. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 46 PAGIN. C. Tudo é dele, sendo dele, ele se faz presente em todo lugar. Por isso digo a você que o conhecemos. Poxa, Karan. Parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar de Deus. Exclamei. Vocês conhecem a Bíblia? Perguntei em seguida. Já ouvi várias pessoas falarem deste documentário que vocês chamam de Bíblia. Depois desta resposta, ele me fez uma pergunta que eu achei estranha porque o meu companheiro tinha falado a ele sobre textos bíblicos, principalmente aqueles que mostram a necessidade que temos de amar a Deus, para termos direito à vida eterna. Karan perguntou-me desta maneira. Diga-me agora, dentro de tua sinceridade, o homem da tua terra ama o Criador? Foi assim que eu respondi. Esta palavra amor é muito usada, mas pouco praticada. O único amor que eu acho que existe realmente é o amor dos pais para com os filhos, e, mesmo assim, acontece às vezes de os pais não gostarem de seus filhos ou os filhos não gostarem dos seus pais. É também usada a palavra amor entre um homem e uma mulher, mas eu não acho que este sentimento seja amor, e sim desejo carnal em primeiro lugar, e, depois, uma amizade entre ambos, mas nunca amor, porque o verdadeiro amor é eterno, não morre, enquanto que o amor entre um homem e uma mulher pode morrer e renascer várias vezes, isto é, sempre que houver desejo. Entre a humanidade não existe amor, pois se houvesse amor não haveria guerra, nem roubos e nem fome. Não há amor nem mesmo pela natureza, pois se houvesse o homem não procuraria danificá-la tanto. Olha, Karan, eu acho que o homem não ama nem a si mesmo, e se ele não tem capacidade de amar a si, não poderá, de maneira alguma, amar o seu próximo. Não amando o próximo que ele pôde ver e tocar, como pôde amar a Deus que ele não vê? O ser humano não é o seu próximo, ele é o seu semelhante. Os animais, sim, eles são o seu próximo. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 47 PAGIN.
Achei esta resposta muito estranha, mas eu não queria discutir minha opinião naquele momento, então, fiz-lhe outra pergunta. Kahan, Deus é espírito? O Criador não é espírito, pois o espírito é uma criação dele, e, sendo ele o criador do espírito, mostra-nos que ele está muito além de sua própria criação. Eu sou um espírito e você também o é. Sua parte visível, que é a matéria, não pode me responder nada sem sua real presença. Quando você abandona sua matéria, esta fica completamente sem valor, morre, respondeu Kahan. De onde vem o seu conhecimento sobre Deus? Perguntei. Nosso conhecimento sobre o Criador vem diretamente dele. Como? Insisti. Quando fomos criados, todos nós, inclusive você, já nascemos com capacidade para entendê-la como Criador de todas as coisas. Isto é registrado na memória já por natureza. No entanto, toda a pesquisa que fazemos na sua terra, com respeito ao Criador, já não é a mesma. Foi o que Kahan explicou antes de me fazer a seguinte pergunta. Mas, diga-me, o que pensa com relação a nós? Bem, Kahan, eu não penso nada. Porque para mim vocês não existem. Mesmo vendo-me aqui, bem perto de você, continua a acreditar que nós não existimos. Eu não entendo. Reproduzo as palavras de Kahan como eu as ouvi. Naquele momento o que eu entendi é que o nosso conceito sobre o Criador não é mais o mesmo de origem, ou seja, o nosso conceito não corresponde mais ao registro natural ao qual referia. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência. Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial. http://www.tfk.com.br E-mail. tfk@tfk.com.br 48 PAGIN. Você já vai entender. Na minha terra, como você deve saber, existem as religiões. Estas mesmas religiões ensinam que não há vida em outros planetas, que somente em nosso mundo tem vida humana e que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus ou Criador como vocês o chamam. A única ideia de vida em outros planetas que eu tenho é dos filmes ou desenhos animados. Estes filmes mostram-nos a vida em Marte. Sabe como são os marcianos? Homens verdes e com antenas na cabeça, e os vulcanos, que são homens fortes, feios, de orelhas grandes e pontudas. Partindo deste princípio, e que eu disse que não penso nada. Daqui para frente, então é que eu vou começar a pensar. Kahan deve ter gostado do que eu disse, pois foi com um sorriso que ele me disse assim: gosto de falar contigo. Tu não tentas mostrar um conhecimento que não tens, e isso é bom, pois no teu mundo, a sinceridade não é comum a todos os humanos. 2. Depois destas palavras, ele voltou a falar com o meu companheiro, e eu fiquei a observar os seus gestos. Eram naturais, isto é, os movimentos de suas mãos, de suas pernas e até mesmo suas expressões faciais quando falava eram iguaizinhos às nossas. Quando puxava as mangas de sua roupa para cima, eu via que seus braços morenos tinham pelos, como os homens de nossa terra. Enquanto eles conversavam, notei um outro rapaz que saiu de um corredor. Assim que ele notou meu olhar curioso sobre sua pessoa, deu uma paradinha e, colocando as mãos para trás, fez-me um gesto com a cabeça que eu entendi perfeitamente ser um cumprimento. Em seguida, eu fiz o mesmo, retribuindo-lhe o cumprimento com um gesto.
Creio que ele me entendeu, porque deu um leve sorriso e caminhou em direção a um aparelho redondo que estava naquela sala e que ficava sobre um outro aparelho semelhante a uma mesa. Ele apanhou uma vareta ou algo parecido que era pequena e se esticava como se fosse uma antena de rádio. Com ela ele mexeu no aparelho redondo, movimentando alguma coisa e, depois, acionando o aparelho que estava logo. Confesso que estranhei um pouco o fato de Kahan usar sempre o tu quando falava comigo. Para não dificultar as coisas, preferi usar o você toda vez que ele se dirige a mim. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 49 PAGIN. Abaixo ele começou a apertar alguns botões e ficou a olhar para aquele painel. Em seguida, foi para um outro aparelho, o maior daquela sala, e fez o mesmo processo, apertando vários botões e ficando logo após a olhar para um dos seus painéis. Ao terminar o que estava fazendo antes de se retirar, fez o mesmo gesto que havia feito antes, quando entrou na sala, e foi-se embora, voltando pelo mesmo corredor. Tudo aquilo, para mim, era muito interessante. Depois de fazer uma longa observação pela sala, uma outra coisa me chamou a atenção. Foi o tal aparelho em que estavam ligados os nossos capacetes. O modo como ele funcionava era realmente uma beleza, e eu fiquei a olhar demoradamente. Quando o meu companheiro falava, as pequenas lâmpadas de seu capacete acendiam-se durante o tempo exato em que a palavra era pronunciada. Assim que ele terminava de falar, as lâmpadas do capacete continuavam acesas, enquanto que, no aparelho tradutor, as lâmpadas redondas acendiam-se e apagavam-se de cima para baixo, com uma cor azul uniforme. Quando tudo estava completo e todas as lâmpadas apagadas, excetuando-se a lâmpada maior na frente do capacete, que ficava acesa durante todo o tempo, é que vinham as respostas nos fones. O mesmo processo ocorria quando Kahan falava, dando respostas ou perguntando alguma coisa. A única diferença estava no aparelho tradutor a que os capacetes eram ligados, pois quando ele falava acendiam-se as lâmpadas quadradas. Parece que Kahan notou minha curiosidade, como também percebeu que eu não estava mais com medo. Fazendo sinal ao meu companheiro para que esperasse, ele dirigiu sua atenção para mim e perguntou: "Está gostando do que vê?" Não hesitei nem um pouco em dar-lhe minha resposta, dizendo que era lindo o que eu estava vendo e que eu estava realmente encantada com tudo aquilo. Então ele disse-me: Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 50 PAGIN. Se todos agissem como você, teriam mais proveito com o nosso trabalho. Mas eu tornei um susto muito grande, comentei. Ele continuou a olhar-me e disse: Depois nós vamos dar uma volta pela sala para que você possa ver melhor.
Durante o tempo que estive na nave, vi apenas 4 homens, e todos com estas descrições que eu relatei, completamente iguais. Porém, eu sabia perfeitamente distinguir entre um e outro. Onde estava esta diferença, não sei, mas que havia, isto havia. Eram como se fossem gêmeos, todos com a mesma fisionomia, mas com traços diferentes. Todos tinham o olhar calmo e o semblante alegre. Perguntei a Karan se aquelas pessoas, ou melhor, se os 2 rapazes que vi além deles, eram seus irmãos. Ele respondeu-me que sim, embora não viessem da mesma mulher e do mesmo homem. Eu não entendi, Karan, porque, no meu mundo, irmãos são justamente os que vêm de uma mulher e de um só homem, disse eu. Olhando-me calmamente, ele disse-me assim: na minha terra, todos somos irmãos, e não importa quem sejam seus pais, porque somos uma só raça, um só povo, uma só família. Esta resposta deixou-me muito curiosa e com vontade de fazer outras perguntas. Ele notou minha indecisão e me provocou. Tivemos então o seguinte diálogo. Karan, por que esta preocupação? Tem medo do que quer saber? Bianca, não se trata de medo. Estou apenas pensando no que você acaba de me dizer. Existe guerra no seu mundo? Não. Pois, como eu disse, somos todos irmãos. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72 920 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 51 PAGIN. B. Desta maneira, nós também somos todos irmãos e, no entanto, existem as guerras. Qual a diferença do meu mundo para o seu mundo? Muita. No meu mundo não existem divisões, como no seu. B. O que você quis dizer com divisões? Vários governos. B. E no seu mundo não há governos? Há apenas um governo para todo o meu mundo. B. Tem dinheiro no seu mundo? Dinheiro não é necessário para nós. B. Não? Então como vocês compram as coisas, comida, roupa, enfim, tudo que é necessário para viver? Não compramos nada. Tudo nos pertence e vem a nós por ordem do governo, como é chamado no seu mundo. B. E como é que você sabe que, no meu mundo, o chefe de um país é chamado de governo? Eu não disse isto a você. Não era preciso. Nós sabemos o que acontece no seu mundo, porque estamos sempre em contato. Há vários dos seus na minha terra. Não vê que posso falar com você? Esta montagem contém quase todos os idiomas da sua terra, o que torna mais fácil nosso trabalho de comunicação com seu povo. B. As pessoas que estão com vocês vão voltar algum dia ou não será permitido? Sim, elas voltarão, quando a presença delas se tornar necessária. B. Mas nós vamos voltar mesmo, não vamos, Karan? Pode se acalmar. Eu disse que voltaria. Não tenha medo. B. Se vamos voltar, porque fomos apanhados e o que querem conosco? Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência:
Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72.920.970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 52 PAGIN K foram trazidos para serem examinados quanto à capacidade física, visual e mental do homem da sua terra. O que você acha do seu mundo? Você gosta ou tem algo que a aborrece? B. E uma pergunta difícil de responder, porém, vou dizer-lhe o que penso. Às vezes, o meu mundo é muito bom. Quando a pessoa tem dinheiro, ela é bem aceita em qualquer lugar, pode ir a qualquer parte do mundo, tem muitos amigos e cada um deles procura ser mais agradável do que o outro, pois temem perder aquela amizade que lhes é tão necessária. Eu, particularmente, não chamo a isto amizade, e sim interesse pessoal de cada um. Mas, interesse ou não, esta pessoa é bem tratada e isto é bom. Mas o dinheiro não é a única coisa boa do meu mundo. Existem muitas outras coisas que eu acho que são boas, mas poucas são as pessoas que têm acesso a elas porque tudo depende de dinheiro e poucas são as pessoas que realmente o têm. E quando a gente quer alguma coisa ou ir a algum lugar e não pode, porque não tem dinheiro, então o meu mundo se torna muito ruim. K. Você gostaria que as coisas mudassem? B. Sim. Eu gostaria. K. Em que sentido deveriam mudar? B. É muito difícil dizer o que deveria mudar, mas se todos pudessem ter acesso às coisas que existem no meu mundo, isto já seria uma grande mudança. Karan, quando você fala sobre o seu mundo, você realmente acredita que ele é seu? K. Sim, ele pertence a mim e a todos da minha terra. E você, acredita que o seu mundo é seu? B. Não, eu não acredito. Na minha terra tem muita gente, mas donos são poucos. O resto vive lá. Enquanto eu falava, o meu companheiro fez-me um sinal para que eu esperasse um pouco, porque ele queria fazer uma pergunta para Karan. Eles continuaram a conversar e eu, ainda muito entusiasmada com a beleza de tudo, continuei nas minhas observações. Mas isto não demorou muito porque depois de algum tempo, Karan se levantou, tirando capacete e pulseira, veio em minha direção e fez a mesma coisa comigo. Depois ele me colocou de pé e começamos a caminhar dentro daquela sala. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72.920.970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 53 PAGIN. Fomos primeiramente na direção do aparelho redondo. Quando eu fui chegando perto, tive medo de ser sugada por ele, tão grande era seu efeito de profundidade. Mas Karan estava me apoiando. E com gestos procurou chamar minha atenção para um dos pontos de luz daquele aparelho. Ficamos observando um pouco, depois chegamos junto do aparelho que ficava embaixo. Este tinha um painel grande e no meio deste painel havia uma lente que sobressaía. Karan abaixou-se e olhou através daquela lente. Depois ele olhou para mim e indicou-me a lente para que eu olhasse. Quando eu olhei, vi um corpo celeste bem maior que a lua, só que não tinha brilho como ela, mas estava envolto por uma névoa acinzentada. Olhei um pouco e depois disse ao meu companheiro que eu estava vendo a lua muito maior e que ela tinha uma névoa cinza azulada em torno.
Em cima deste painel havia um objeto que parecia não ter nada a ver com ele. Era uma caixinha dourada pouco maior que uma caixa de fósforos. Era quadrada. Peguei a caixa e fiquei a olhá-la. Eu estava com ela na mão quando começamos a caminhar na direção do maior aparelho daquela sala. Passamos devagar perto dele para que eu pudesse olhar e admirar a beleza que havia em cada tela ali existente. Depois voltamos a nos sentar.